Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo na história de uma das figuras mais lendárias do mundo financeiro. Vamos tentar perceber o que é que faz do Warren Buffett, bem, o fenómeno Warren Buffett. A nossa história começa num sítio improvável. Uma cidade pacata no meio dos Estados Unidos, de repente invadida por 40 mil pessoas. E o mais curioso, não vêm para um festival de música. Vêm todos para ouvir um homem de 94 anos falar. É daqui que partimos. E este evento tem uma alcunha curiosíssima. O Woodstock para capitalistas. Isto levanta logo uma pergunta central, não é? Como é que um investidor se transforma numa espécie de ícone cultural? Para percebermos isto, temos mesmo de ir ao início de tudo. Então, vamos a isso. Primeira parte. Quem é, afinal, este homem a quem chamam o Oráculo de Omaha? Ora bem, a filosofia dele não nasceu numa sala de reuniões em Wall Street, nada disso. Começou muito antes. Estamos a falar de um miúdo de 6 anos a vender pastilhas de porta em porta para ter lucro. Aos 11, compra a primeira ação e aprende da maneira mais difícil que é a paciência ao vender cedo demais. Cada um destes momentos foi uma lição. Foi aqui que tudo se formou. Então, que filosofia é esta que consegue atrair dezenas de milhares de pessoas todos os anos? É isso que vamos ver agora, na segunda parte. Preço, valor e, claro, paciência. A base de tudo, o pilar central, é um conceito que ele aprendeu com o seu grande mentor, Benjamin Graham. Chama-se Value Investing, ou, em bom português, investimento em valor. A ideia é simples, mas é absolutamente poderosa. O próprio Buffett resumiu isto na perfeição. Preço é o que se paga, valor é o que se recebe. Ou seja, a ideia não é comprar e vender ações ao sabor do vento, é investir em negócios a sério, que se acredita que têm valor a longo prazo. Um exemplo clássico, olhamos para o caso da American Express lá nos anos 60. Houve um escândalo enorme, as ações caíram a pique, pânico total no mercado. O que é que o Buffett fez? Em vez de seguir a multidão, foi para a rua, foi a restaurantes, foi a bancos, para ver se as pessoas continuavam a usar os cartões e os cheques de viagem. E a resposta foi sim, continuavam. O valor do negócio estava lá, intacto. O preço da ação é que estava em salto. Ele investiu forte, claro, e o resultado, bem, foi espetacular. Isto é o Value Investing em ação. E a estratégia dele é, na verdade, um paradoxo muito interessante. Por um lado, uma paciência quase infinita. Ele passa horas, 5, 6 horas por dia, a ler, a estudar empresas. Mas, por outro lado, quando a oportunidade certa aparece, como aconteceu na crise de 2008, ele não hesita, age de forma rápida, decisiva. É esta combinação que o define. Ele tem uma espécie de checklist mental, um teste rigoroso que aplica a cada investimento. E a primeira regra é simples: se não percebe do negócio, fica de fora. Foi o que aconteceu com a bolha da internet e é o que acontece com as criptomoedas. Para ele, a disciplina é tudo. Mas o mais fascinante é que esta filosofia não fica fechada no mundo dos investimentos. Transborda para a vida pessoal dele. E é aqui que a história fica, bem, ainda mais surpreendente. Vamos a isso. O bilionário do lado. Estamos a falar de uma fortuna pessoal de mais de 150 mil milhões de dólares. É um número que é difícil até de processar, não é? E agora, o contraste. Ele vive na mesmíssima casa que comprou em 1958, por 31.500 dólares. Sim, é verdade, a mesma casa, desde 1958. A rotina dele é outra lição de simplicidade. O pequeno almoço é muitas vezes do McDonald's. Passa a maior parte do dia a ler. É conhecido por não gostar de festas luxuosas, iates, essas coisas todas. O foco dele nunca foi gastar dinheiro, foi sempre acumular. Conhecimento. Há uma citação dele que explica isto na perfeição. A diferença entre pessoas de sucesso e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. O verdadeiro luxo para ele é ter tempo. Tempo para pensar, para aprender. É o jogo do investimento que o apaixona, não os luxos que o dinheiro pode comprar. E tudo isto leva-nos naturalmente à parte final da nossa análise. O legado. O que é que fica para além dos milhares de milhões? Bem, uma parte enorme desse legado foi construída a meias com o seu parceiro de uma vida, o brilhante Charlie Munger. Foi Munger que o fez evoluir. Inicialmente, Buffett gostava do que ele chamava empresas ponta de charuto. E o que é isto? Imagina encontrar uma ponta de charuto na rua que ainda dá para uma última passa. É grátis, mas não é grande coisa. Era essa a ideia, comprar empresas medíocres, mas muito, muito baratas. Foi Munger que o convenceu de que era muito mais inteligente comprar uma empresa fantástica a um preço justo. E isso mudou tudo. Mas talvez o seu maior legado seja outro. Buffett prometeu doar 99% da sua fortuna. Sim, 99%. É um dos maiores atos de filantropia da história da humanidade. E não se ficou por aí. Juntamente com seu amigo Bill Gates,
criou o The Giving Pledge. É basicamente um desafio lançado aos mais ricos do mundo para doarem a maior parte das suas fortunas. A lógica dele é que deixar heranças gigantescas aos filhos muitas vezes faz mais mal do que bem. Agora, com 94 anos, o futuro da sua empresa está assegurado. Já anunciou o plano de sucessão, a liderança operacional vai passar para Greg Abel. O objetivo é claro, garantir que a cultura e a filosofia da Berkshire Hathaway continuam mesmo depois dele. No fim de contas, e citando o próprio Buffett, são precisos 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para a arruinar. E talvez seja essa a grande lição. A história de Warren Buffett, quando olhamos bem, não é só sobre dinheiro ou investimentos. É uma história sobre integridade, sobre uma paciência quase sobre-humana e, acima de tudo, sobre o poder incrível de pensar a longo prazo.